Olá a todos, eu sou a Marina, aluna de mestrado da Unifesp São José dos Campos, do Laboratório de Sistemas Microbianos, e hoje eu vou falar para vocês sobre a influência dos repositórios de microbiota do solo sobre a mesofauna edáfica. Esse trabalho ele tem como objetivo observar a mudança de conformação das populações de mesofauna edáfica quando expostas a diferentes tratamentos com micro-organismos inoculados do solo dentro de um sistema agroflorestal, ou SAF, através da análise de morfoespécie. Então vamos começar conhecendo o que é a mesofauna. Os invertebrados encontrados no solo, eles podem ser divididos em 3 grupos de acordo com o seu tamanho: a microfauna, a mesofauna e a macrofauna. A mesofauna, então, é esse grupo que vai ser intermediário e vai medir entre 0,2 milímetros a 2 milímetros. E esses indivíduos eles vão ser fundamentais para os serviços ecossistêmicos do solo, como disponibilização de nutrientes, clicagem de matéria orgânica e criação de bioporos. E além disso, essas criaturas elas têm uma ligação direta com os micro-organismos. Elas são consumidoras de micro-organismos e eles vão funcionar então como reguladores de micro-organismos. E os micro-organismos também vão ajudar na regulação deles, da mesofauna. Então, é uma situação cíclica aqui. Então, entrando aqui na metodologia, a primeira etapa do nosso experimento foi manejar o nosso sistema agroflorestal. O nosso terreno, inicialmente, ele era utilizado como depósito de entulho, estava com solo muito pobre, muito compactado, como a gente pode ver aqui na primeira imagem. Então, a gente precisou fazer uma revitalização nesse solo, né, regenerar ele. Para isso a gente usou adubação verde, né? Com uma muvuca de semente de espécies com funcionalidade ecológica, como por exemplo feijão guandu, que é uma leguminosa, nabo forrageiro, girassol, aveia, entre outras espécies. Após esse crescimento, que demorou aí uns 3 meses, né, a gente fez a retirada, o corte, incorporou esse adubo verde no solo para disponibilização da matéria orgânica para os micro-organismos, né? E aí, após disso, a gente iniciou o plantio agroflorestal. E o que é um plantio agroflorestal, né? O que ele se baseia? Ele se baseia em consorciar e sucessionar espécies. E assim ele vai contar com a própria dinâmica florestal para amplificar a estratificação e a sucessão ecológica, e assim a gente aumenta a produtividade. E dessa forma também a gente tem um plantio muito mais biodiverso, tanto de espécies ali, né, quanto de espécies plantadas, eu digo, né, quanto também das próprias espécies que vão estar morando no solo. Para esse projeto foram escolhidos 5 tratamentos: o bocache, a Arthrospila patense e o consórcio microbiano, o controle chorume e o controle sem adição. O nosso terreno foi dividido em 10 canteiros, sendo 2 deles de árvores. Cada canteiro ele tinha 5 subdivisões para os 5 tratamentos, e a cada 2 linhas a ordem era modificada. Então, 2 linhas eram iguais à ordem dos tratamentos, as próximas 2 linhas eram uma outra ordem de tratamento, e assim por diante, para as coletas compostas. Sobre a metodologia de coleta das amostras, ela é feita com um trado de coleta de solo. Ele tem capacidade para 500 gramas e é coletado 2 amostras nos canteiros correspondentes. Essas amostras, então, vão para um funil de Berlez. Esse funil, ele funciona da seguinte maneira: ele tem uma fonte de calor, essa fonte de calor é incidida sobre a amostra de terra, os invertebrados dessa amostra de terra vão para baixo. Abaixo desse funil tem um filtro com abertura de 2 milímetros. Esses invertebrados, então, desse tamanho correspondente, passam por esses furinhos do filtro e vão, então, para baixo, onde tem um recipiente com álcool 92, e ali eles são armazenados. Falando um pouco dos nossos resultados, né? Apesar de ser uma análise muito inicial, essa é a nossa primeira coleta, né? A gente já consegue ver algumas diferenças, como, por exemplo, o bocache, o CM, já apresentando um número maior de indivíduos, né? Mas o que a gente quer olhar mesmo aqui é o número de morfoespécies. Então, o CM e a Arthrospila patense, né, AP, consórcio microbiano e a Arthrospila patense, já estão apresentando aqui uns números maiores de morfoespécies para o nosso experimento.
Outro índice que a gente estudou foi o índice de riqueza aplicada por tratamento. E nesse índice, ele considera o número de morfoespécies por número de indivíduos, né? E o mais interessante aqui é que os menores índices foi realmente o controle sem adição de nada, e os maiores índices foram realmente o consórcio microbiano e a Artrócila pathense. Aqui eu trouxe para vocês um pouco de alguns resultados iniciais, comparando a segunda coleta. Então, aqui o chorume e o bocashi, quase 10 vezes superior o número de indivíduos que a gente já está encontrando na segunda coleta. E o número de morfoespécies muito superior, quando a gente compara aqui o chorume, por exemplo, de 9 foi para 28 e de 9 para o bocashi foi para 46. E assim a gente pode estar concluindo que inicialmente as diferenças são poucas, mas já estamos visualizando agora uma mudança muito mais acentuada com o avanço do sistema agroflorestal. E aí a gente vê a necessidade de continuar essas análises, né, para o futuro. E eu gostaria de agradecer a Cargill pelo financiamento do projeto, a obra social Célio Lemos, onde a pesquisa é realizada, e toda a equipe do Laboratório de Sistemas Microbiano. Muito obrigada a todos, e aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação.